Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou abordar um problema que eu já tratei de maneira breve aqui no canal, que é sobre o legado, a importância de Kant, etc. Eu tenho um vídeo nesse canal chamado Por que Kant é tão difícil? E hoje eu vou tentar, na verdade, dar alguns apontamentos para vocês conseguirem pensar corretamente a questão. Kant deu realmente um fim à metafísica? Eu trouxe hoje para vocês um breve comentário contendo a indicação literária, acho que mais importante que eu vou dar para vocês nesse ano, para que vocês tenham condições de investigar e responder essa questão. Será que Kant realmente deu um fim à metafísica? A filosofia contemporânea, a filosofia do século XIX, todo o debate, enfim, inclusive o debate político, ele é contemporâneo, ele é muito marcado por Kant, tá? Todas as discussões, né, anticomunistas que acontecem dentro da universidade, todas elas regridem no máximo até Kant. Então Kant ele é considerado um ponto de partida para a discussão filosófica contemporânea, porque ele foi um filósofo extremamente importante, extremamente influente, na medida em que ele enfrenta ali, mais ou menos 2 séculos de discussão e propõe uma síntese, tá? O Kant ele é um filósofo moderno e como eu mostrei no meu vídeo chamado Por que Kant é tão difícil? Ele é difícil se você o aborda sem ter uma ideia de com quem ele está discutindo. Se você tem uma noção de como é que as discussões filosóficas em torno do problema do conhecimento estavam sendo colocadas desde ali, de o comecinho, desde a difusão do nominalismo no século XIV até o momento em que Kant escreve sua crítica como uma resposta a um problema posto por Hume, se você tem uma noção do que aconteceu na filosofia nesse período, você sabe com quem e com o que Kant está discutindo, e Kant deixa de parecer tão difícil. Agora, esse ano saiu um conjunto de livros que, de forma muito clara, com uma enorme erudição e no formato de aulas de filosofia, conseguem familiarizar você tanto com toda a problemática do conhecimento e a recapitulação de um ceticismo que já surge na antiguidade, que tenta colocar em xeque a questão: será que nós realmente somos capazes de conhecer as coisas? Será que o mundo, objetivamente falando, o mundo tal como ele é na realidade, a realidade das coisas, será que ela está ao alcance da inteligência? Tá? Será que aquilo que nós falamos sobre o mundo de fato tem alguma coisa a ver com o mundo? Né? Essa é a pergunta posta por Kant. Né? Para o Kant, basicamente, qual a resposta que o Kant vai dar? O Kant diz: olha, a gente consegue fazer ciência, a gente consegue ter um discurso sobre o mundo, mas esse discurso, na verdade, ele é um resultado das categorias do próprio entendimento, ou seja, a nossa inteligência é tal que ela impõe ordem às coisas de forma que, como todo ser humano compartilha essas categorias do entendimento, é evidente que tudo que a gente chama de conhecimento é um conhecimento para nós, tá? Não necessariamente tem algo a ver com o mundo em si, isso a gente nunca vai saber. Então a questão cética fica na resposta kantiana, né? A gente nunca vai saber, mas a gente consegue sim produzir conhecimento. Tá? A ciência é possível, tá? Porque o Kant está diante do seguinte problema: o revival da questão cética. O ser humano, a inteligência humana não é capaz de dar conta do real, não é capaz de entender o que é verdade, o que é mentira, nas afirmações que a gente faz sobre a realidade. Tá? A inteligência humana ela é incapaz de dar conta do todo, de ter uma visão de conjunto, uma vez que a gente está sempre sujeito a ver fragmentos, e aí todas as doutrinas que a gente tem sobre o real, elas são equipolentes, né, dizia o sexto empírico cético, elas têm o mesmo peso, elas têm o mesmo valor. Se elas têm todas o mesmo valor, mas se elas se contradizem, bem, no final das contas, não existem, não dá para eu dizer quais são as opiniões verdadeiras, né? Todas as opiniões, elas de alguma forma refletem, elas podem refletir o aspecto da verdade, mas todas elas têm uma parte também de falsidade. Tá? Então você tem essa questão cética fortemente absorvida pelo Kant, e
a resposta que o Kant dá é o seguinte: tudo bem, essa nossa dificuldade de bater o martelo, tá, essa é a verdade sobre o mundo, é um fato, mas ao mesmo tempo existe ciência. Newton tá aí para provar. O Kant é um iluminista deslumbrado com os feitos, né, da ciência do século XVII, com aquilo que ficou mais conhecido da teoria do Newton, que é justamente a mecânica, né, com o feito de Galileu, etc. Então o Kant ele vai produzir a seguinte síntese. De fato, o que nós chamamos de conhecimento é um conhecimento para nós, porque ele está sujeito às categorias do intelecto que nós projetamos no real para dar-lhe ordem, tá? Então é como se a gente, ao olhar para o real, a gente impusesse ao real uma ordem esta que é derivada da essência da nossa capacidade de conhecer, tá? Que é o tal do sujeito transcendental, que tem as categorias do intelecto, né? Então, assim, não é que necessariamente a gente não sabe se causa e efeito são algo que é próprio da lei do mundo, mas nós projetamos essa categoria. Nós projetamos a diferenciação, nós projetamos a unidade, nós projetamos relações. Então, o Kant ele tem uma maneira de resolver o problema que é o seguinte: ele mantém o ceticismo radical de Hume, mas explica como a ciência é possível, tá? E desde que o Kant lidou dessa forma com o problema do conhecimento, o realismo tomista, o realismo aristotélico, o realismo dos antigos, foi ficando em segundo plano. E aí compreendeu-se que deveria-se partir de Kant para fazer qualquer coisa. Então, qualquer coisa em filosofia, qualquer afirmação que você fizesse em filosofia, você tinha de acatar Kant. Tá? Então, foi isso que aconteceu nas discussões filosóficas contemporâneas. Esse é o problema. E por que isso aqui é um problema? Porque é como se as pessoas fossem obrigadas a acatar que nós não podemos conhecer o real tal como ele é. Para fazer uma filosofia que fosse considerada respeitável, como se Kant fosse algo que devesse necessariamente ser aceito. Tá? E aí a gente tem um trabalho absolutamente espetacular de um professor e filósofo, não sei como eu devo me referir a ele, porque ele é um grande erudito, um grande professor, um grande estudioso, é um cara assim, é um daqueles escritores e historiador da filosofia também seria injusto falar, né? Isso aqui é um trabalho absurdo que ele faz, né? A gente tem esse trabalho do Joseph Maréchal, chamado Ponto de Partida da Metafísica, que tem como objetivo acatar esta solução kantiana e examiná-la até o ponto de verificar se ela realmente é capaz, se ela realmente deve ser tomada como pressuposto para toda a filosofia posterior. Tá? O Ponto de Partida da Metafísica, que foi publicado agora pela Vida Editorial, ele é separado em 5 fascículos. Cada um desses fascículos é um curso de filosofia à parte. Tá? Então você tem aqui os primeiros que são mais curtos, né? Este aqui, ele examina o que virou a filosofia depois do Kant, e aqui ele enfrenta com os instrumentos do realismo tomista, né, da escolástica, da alta escolástica. Ele examina a crítica kantiana para ver se ela para de pé. Então o que ele vai fazer é o seguinte: o que o Joseph Maréchal faz nesse livro? O Ponto de Partida da Metafísica. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão esse vídeo vai ficar... esse aqui é um livro que você tem que ler devagar, com calma, atenção, e vai ser o livro de filosofia, a melhor coisa que você vai ter lido esse ano, se você já tem uma base em filosofia. Tá? Eu também não acho que esse aqui é um livro para iniciantes. Eu não acho, embora seja muito claro. Mas qual que é a importância desse livro? A gente tem, a partir do momento que o Kant lida com o problema do conhecimento, dessa forma que eu brevemente relatei aqui, e que eu também descrevi naquele meu vídeo chamado Por que Kant é tão difícil, que está aqui nesse canal, toda a filosofia posterior é como se tivesse que pagar um pedágio para o Kant. E o Joseph Maréchal, o que ele vai fazer? Ele vai explicar como foi possível que... Veja, nós seres humanos, a gente... intuitivamente, a gente não sai dizendo: puxa, é óbvio que o conhecimento do mundo é o conhecimento para nós, nós projetamos categorias, a ordem não está no mundo, a ordem está no entendimento, a gente projeta a ordem do mundo, e a ciência é possível porque o próprio conhecer do ser humano é o impor ordem a uma realidade cuja natureza nós jamais conheceremos, porque a realidade em si não nos é acessível. Isso não é uma coisa muito natural, entendeu?
Tanto que se a gente vai ver lá os pré-socráticos, eles já partem do princípio que, meu, tem uma ordem no mundo aí, o conhecimento é você entender em que essa ordem consiste, tá? E aí o que o Joseph Maréchal ele faz por nós? Ele explica toda a trajetória que está por trás, assim, digamos assim, das etapas especulativas que conduziram o ser humano a chegar aí ao ponto de fazer a pergunta que Kant faz, tá? Por que na história da filosofia, a certa altura, Kant faz a pergunta que ele fez? Por que é que isso aconteceu? E aí, o que ele vai fazer? Ele tem de partir ali da antiguidade, mostrar como é que o ceticismo surge na antiguidade, de que forma ele é resolvido. Então é óbvio que ele vai falar dos sofistas, né? Bom, você tem ali aquele realismo dos pré-socráticos, mas isso vai gerar um certo clima. Esse clima ele vai ser compreendido pelos sofistas com um filtro cético. Aí os sofistas, evidentemente, vão ser refutados por Platão e Aristóteles, sobretudo. Essa solução de Platão e de Aristóteles trazem ao centro da filosofia a conciliação, a necessidade de explicar como é que o uno e o múltiplo se resolvem. Essa questão entre o uno e o múltiplo permanece na filosofia durante muito tempo, né? Aí ele vai descrever de que forma que a antinomia entre uno e múltiplo aparece na filosofia medieval. No finalzinho desse volume 1, ele vai explicar de que forma que a gente chega no conflito moderno entre racionalismo e empirismo, que é a base para você entender o que o Kant vai tentar solucionar, e explicar o que é que Ockham teve com essa história. Tá? Este primeiro volume, quando ele faz essa trajetória, como ele é obrigado a falar um pouco dos pré-socráticos, um pouco dos sofistas, um pouco de Platão, um pouco de Aristóteles, depois passa para a filosofia cristã, mostra como é que a questão do uno e do múltiplo surge nela, depois chega lá no... Isso aqui acaba sendo assim, um curso de filosofia de primeira ordem. Assim, ó. Esses livros do Maréchal, só de eu passar o olho, não li completamente, tá? Tem um pequeno problema, que as citações em grego e latim não são traduzidas, né? Mas você tem a referência, tá? Se você tiver os livros, por exemplo, você tem aqui a Metafísica do Aristóteles, ele cita várias passagens em grego. Você vai ter que pegar a sua edição da Metafísica, ver a passagem e ir lá, se você quiser entender, né? Porque esses cadernos que a Vide publicou na formatação original dos 5 cadernos, tá? Eles são aulas que o Joseph Maréchal deu a respeito desse problema. Só que assim, qual que é o grande ponto, né? No caderno 2, finalmente, que é o que é o que mais me interessa, porque eu sou professora de filosofia moderna, esse conflito entre racionalismo e empirismo na filosofia moderna realmente é uma consequência do nominalismo, como eu explico, né, no meu curso, e como eu falei um pouco também no curso Iluminismo e Revolução Francesa, que está na minha plataforma, que é um abreviado de filosofia moderna, aquele meu curso, são 15 aulas, que é o mínimo que você precisa saber sobre filosofia moderna para entender a Revolução Francesa, está lá na minha plataforma, né? Então eu falo muito sobre esse conflito, está originado na própria estrutura, né, na própria visão de conhecimento própria do nominalismo. No segundo volume, portanto, o que é que você tem? Você tem um exame justamente sobre esse conflito, que é base para você entender Kant. Para no caderno 3, ele conseguir expor para você a crítica de Kant. Olha, o Maréchal, ele tem uma caridade de professor conosco. Porque o que ele faz? Ele nos oferece todo o panorama filosófico para que a gente entenda por que é que Kant postulou esse problema e por que é que esse problema foi tomado tão a sério pelos filósofos posteriores e por que é que as pessoas ficaram enredadas nessa questão e por que é que tantas pessoas acharam necessário pagar o pedágio a Kant por tanto tempo, tá? Então o caderno 4, ele vai justamente abordar o sistema idealista em Kant e nos pós-kantianos. Ele tem uma abrangência que faz com que ele prove para você que está lendo, digamos que você seja um kantiano de carteirinha, por que você também tem que ler isso aqui, né? Mesmo que você seja um kantiano de carteirinha, se você não for, mas quer entender e acha que Kant fez estrago, esse livro é importante para você. Se você é um kantiano de carteirinha, esse livro é importante para você, porque
Maréchal, ele demonstra um domínio absurdo do tema que ele está se propondo examinar, antes de chegar ao objetivo do seu trabalho, que está no volume 5, no caderno 5, que é mostrar o tomismo diante da filosofia crítica. Por quê? Lá no primeiro volume, no primeiro caderno, que é onde eu ainda tô, tá? Eu tô estudando esses 5 cadernos. Felizmente, isso aqui só chegou nas minhas mãos. É uma obra da qual eu sempre ouvi falar, que eu sei que foi fonte para o Gustavo Corsão falar sobre o nominalismo, Dois Amores, Duas Cidades. Eu não aguentei, eu não resisti de curiosidade, eu fui na conclusão do volume 5, eu já percebi, porque esse livro tá lá, tá? Naquele meu eu tenho um vídeo aqui também nesse canal chamado O que é Nominalismo, em que eu cito muito a síntese que o Corsão oferece no Dois Amores, Duas Cidades de nominalismo. E a fonte, uma das fontes principais do Gustavo Corsão é o Maréchal. Então, o Maréchal é um cara... E isso aqui é de 1917. Na verdade, ele deu esse curso no primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, em 14. E em 17, ele sistematizou em cadernos, porque ele percebeu que foi tão importante aquele curso que ele deu, que era preciso que se tornasse uma publicação para que mais pessoas tivessem acesso ao curso. Mas isso aqui foi o curso que ele deu sobre o ponto de partida da metafísica. Tá? Que na verdade nos permite, esses 5 cadernos vão nos permitir responder a pergunta: Kant realmente deu um fim à metafísica? O Kant realmente, depois de Kant a gente é obrigado a entender que a metafísica nada mais seja do que ilusão, dogmatismo e castelos de cartas no ar, como diz o Kant na Crítica da Razão Pura. Será que o Kant está certo? O Maréchal enfrenta o Kant, e como ele diz lá no volume 1, ele fala o seguinte: olha, todo mundo que tentou enfrentar o Kant com a visão de conhecimento cartesiana e espinosista, tá? Porque tanto Descartes quanto Spinoza fazem metafísica, entendem que é impossível você, evidentemente, é impossível que você defenda a possibilidade do conhecimento humano sem metafísica, mas o problema é que a metafísica de Descartes e de Spinoza, são justamente elas que o Kant dilui na Crítica da Razão Pura, entende? Se você pegar os instrumentos de Descartes e de Spinoza para enfrentar Kant, você vai perder todas as vezes. Então, se você estiver conversando com Kant dentro da visão moderna de inteligência, de conhecimento, de metafísica, você vai perder. Porque a crítica de Kant, ela se presta a diluir justamente a metafísica nos termos modernos, tá? Nos termos em que os modernos a apresentaram. Contudo, o que é que o Maréchal nos demonstra nesses cadernos? Por isso que esse é o livro que eu estou estudando esse ano, tá? Ele nos mostra que o realismo tomista, o que a gente chama de tomismo, né? Aquele realismo, porque o São Tomás de Aquino, ele não é puramente aristotélico como muita gente pensa. Ele também tem, ele aproveita de Platão a ideia de participação. A forma das coisas está imanente às coisas, mas participa da inteligência divina, tá? Então, digamos que a ordem do mundo, ela está no mundo, ela está nos seres, evidentemente, mas esta ordem, é claro, participa, ela é parte da inteligência de Deus. Daí a eternidade, o componente de eterno nas coisas, que é o que em filosofia a gente chama de uno, tá? É daí que você tem o componente de estabilidade, de unidade das coisas. Então, nesse sentido, a metafísica tomista é a mais completa dessa que a gente chama de tradição platônica. Então, Platão vai lá e abre o caminho para a metafísica. Aristóteles dá sua contribuição na tradição platônica, enfim, faz um negócio de envergadura absurda. Aí você tem vários outros filósofos que vão contribuindo, tá? Santo Agostinho, outros. Quando chega em São Tomás de Aquino, pelo menos essa é a minha impressão neste momento, tá? Se um dia eu mudar de ideia, eu falo para vocês. Quando você chega em São Tomás de Aquino, a impressão que dá é que a gente chegou no topo do acréscimo. Depois daquilo, ninguém acrescentou mais nada. Contudo, este acréscimo dá um instrumental
que quando você o recupera e o compreende, se você com base nesse instrumental for examinar Kant, você mostra que Kant não deu fim à metafísica. Porque o Kant, ele responde à metafísica, ao problema do conhecimento, nos termos modernos. E esses termos são derivados da reformulação de inteligência e de conhecimento nominalista. Tá? É do Marechal aquela ideia tão repetida pelo Corsão de que o DNA da filosofia moderna é nominalista. E ele cita, se eu não me engano, ele cita nas notas de pé de página o Marechal. Porque vem daí essa minha curiosidade de conhecer o ponto de partida da metafísica, tá? Se eu não me engano, foi justamente no Dois Amores e Duas Cidades que eu falei, cara, eu preciso conhecer essa obra, porque essa é a fonte do Corsão, tá? E aí, de repente, a Vide me lança, numa tacada só, os 5 cadernos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, da Antiguidade ao fim da Idade Média, a crítica antiga do conhecimento. Mas isso aqui vai até Ockham. Depois, a consequência do nominalismo na divisão racionalismo-empirismo que marca o século XVII e mesmo o século XVIII, mas sobretudo o XVII, porque o XVIII é divulgação do XVII, tá? O XVII que é o núcleo forte da filosofia moderna. Depois, terceira, a crítica de Kant. E outra, o Marechal, ele tem uma gentileza ao expor a filosofia, ele tem um grande domínio, então ele expõe muito bem. Se você nunca compreendeu Kant, talvez não, muito provavelmente, ao ler o caderno 3, tendo entendido direitinho 2, você finalmente vai entender o estrago operado pelo Kant, na verdade, a resposta kantiana ao problema, né? Que surge realmente da dicotomia empirismo-racionalismo. Caderno 4, depois de Kant, que vira filosofia? E aí, finalmente, caderno 5, né? O tomismo diante da filosofia crítica, tá? Que aqui eu não resisti, fui ver a conclusão, porque, enfim, é citado ali no livro do Corsão, se eu não tô louca, né? Mas eu acho que é isso. Enfim, ele vai enfrentar e mostrar que Kant, mostrar os limites da crítica kantiana diante justamente do tomismo, tá? Então, o tomismo diante da filosofia crítica, tá? Como é que a gente vai examinar a filosofia crítica com a formação, o nível de compreensão sobre o problema do conhecimento que o tomismo nos oferece, os instrumentos de análise propriamente tomistas, né? Como é que fica o assunto? E esse é o 5. Então, o que eu quero dizer para vocês um dos problemas mais importantes da filosofia hoje, né? Por causa do projeto moderno, etc., é o problema do conhecimento. O problema do conhecimento, ele passa por uma inversão no momento que Kant escreve a Crítica da Razão Pura. Portanto, é impossível você enfrentar o problema do conhecimento sem enfrentar Kant. E Marechal vai lá e enfrenta Kant com o tomismo, tá? O Olavo de Carvalho, quando esse livro a Vide publicou porque ele indicava muito. E uma das coisas que o Olavo de Carvalho precisou fazer foi também enfrentar Kant. Não tem como. Então, se você pegar aquele livro Aforismos, que eu já divulguei aqui, tá ali em cima, né? Devia ter trazido para vocês, mas eu vou pôr aqui na tela. Se você pegar aqui o Aforismos, você vai ver uma série de aforismos em que o Olavo insiste, ele demonstra uma insistência em mostrar os problemas, as contradições internas da crítica kantiana. E aí, a gente também vai ter a possibilidade de analisar em que medida o Marechal foi importante para municiar o próprio Olavo de Carvalho com o caminho necessário para você enfrentar o Kant e recuperar a sanidade diante do mundo real. Recuperar essa tranquilidade com relação a entender a inteligência como suficiente para capturar a realidade como ela é. E entender que a contemplação do real ele próprio, né? E essa atitude aberta para o real realmente é o que nos possibilita alcançar o conhecimento. Então, assim, esse trabalho do Marechal, ele é importante para qualquer pessoa que fique insatisfeita ou que se sinta contrariada e de alguma forma não engula a solução kantiana.
Eu lido com esse problema desde os 19 anos, tá? Então imaginem para vocês a minha alegria quando foi lançado esse negócio. Eu estou com 43 anos e vou dizer para vocês só uma coisa. Valeu a pena esperar até agora. Porque eu acho que agora eu estou na idade certa para aproveitar este monumento. Minha livraria está em promoção até dia 4. E eu acho assim, se você quiser comprar um livro só esse ano, você que gosta de filosofia e entendeu a importância dessa questão, né? Essa é a escolha, tá? Eu comecei a ler o volume 1 para ver se a tradução tava boa, porque o Maréchal tem um estilo peculiar, né? Ele escreve muito bem. E me parece impecável, tá? Não posso falar porque eu não li os 5 volumes. Mas se os 5 volumes estão no padrão do primeiro caderno, o primeiro caderno eu li já uma primeira parte, eu li essas primeiras 40 páginas. Só o primeiro trechinho, né? É o livro 1, na verdade, né? Até a 36, tá? Essa primeira parte aqui, eu achei impecável. Achei perfeita. Então, assim, se o padrão dos 5 cadernos for o padrão do primeiro, nosso problema tá resolvido na questão de ter uma edição boa para analisar uma obra tão importante. Só tenho aqui a agradecer a Vida Editorial e deixar indicado para vocês esse monumento, tá? Se você se interessou, tá aqui na descrição. Tem vários livros interessantes na minha livraria, mas esse é o livro do qual vocês vão me ouvir falar ao longo desse ano todo, porque eu estou estudando essa obra, tá? Então, conforme eu for terminando a leitura, eu vou reindicando ele para vocês ao longo do ano. Mas assim, vocês que se interessam pelo problema do conhecimento, vocês que se interessam em ter subsídios para conseguir discutir, porque Kant é difícil. Você não pode simplesmente desprezar e subestimar. Kant estava diante de um problema, teve que resolver aquele problema, né? Ali a dicotomia empirismo-racionalismo ele teve que resolver. Estava diante de metafísicas realmente com problemas, a cartesiana espinosista. Então, é legítima a pergunta que Kant se faz. Mas, cara, como é que a gente chega ao ponto de se fazer essa pergunta? E por que que essa pergunta parece realmente legítima quando a gente está pensando em termos modernos? Porque ela parece mesmo. No interior da filosofia moderna, a pergunta de Kant é legítima. Mas por quê? Quando a gente recupera toda essa recapitulação dos passos na especulação em torno do problema do conhecimento, a gente vai entendendo, né, a envergadura do problema e o valor do tomismo, porque é apenas o tomismo que consegue dar conta de uma discussão em alto nível com a crítica kantiana. Tá, era isso que eu tinha para falar para vocês esta semana. Assistam esse vídeo mais de uma vez, se vocês puderem. Revejam aquele meu vídeo Por que Kant é tão difícil e o que é nominalismo. E se vocês puderem, compre o primeiro caderno do ponto de partida da metafísica, que é onde ele apresenta o problema. Em 3 páginas ele apresenta. O Maréchal é muito sintético. Ele diz que isso aqui não é a história da filosofia. Ele diz que ele publicou em fascículos porque reproduzem melhor a maneira como ele enfrentou o assunto, que foi em aulas, recapitulando, fazendo o passo a passo das especulações que vão levar até a formulação kantiana. E aí, depois, né, exposto direitinho o problema nos termos kantianos, ele passa às consequências e depois ao exame, para ver se o negócio fica de pé e se Kant realmente deu um fim à metafísica. Tá, então, eu sei que para alguns de vocês que não se interessam por filosofia, eu posso estar parecendo uma maluca falando desse assunto, mas para pessoas que têm alguma familiaridade com a filosofia, sabem que o problema é importante, porque é o seguinte, basicamente a gente tem 2 opções na história da filosofia, a tradição platônica e a outra, Platão, Protágoras, tá? Ou a inteligência é boa o suficiente para discernir a verdade da mentira, ou ela não é tanto assim, e talvez ela não seja nem suficiente para nos permitir alcançar a verdade mesmo. Então, assim,
é o problema mais importante da filosofia, entendeu? Porque a questão é o seguinte, a inteligência humana dá conta do real ou não dá? E quais são as consequências para a nossa vida prática se ela não dá conta? Agora, quais são as consequências com relação a tudo que a gente tem feito uns aos outros se ela dá conta? Até no campo da responsabilidade civil, a gente chega depois que a gente entendeu os passos dessa especulação em torno do problema do conhecimento. Assim, então, é um problema muito fundamental para a filosofia. E como a filosofia moderna quase toda ficou girando em torno desse ponto, não por acaso, né? A gente teve aí como etapa fundamental da filosofia moderna a crítica kantiana. Enfim, é impossível você compreender a essência da filosofia moderna e conseguir capturar os problemas que elas nos deixam. É impossível sem você entender a centralidade do problema do conhecimento para ela e quais são todas as fontes por trás da elaboração teórica kantiana, tá? Que é um negócio de envergadura respeitável. Então você não pode sair falando de Kant do jeito que você fala do seu vizinho. Você tem que se preparar. Você tem que saber onde é que você está pisando, tá? É isso, eu tô muito entusiasmada com esse lançamento, muito feliz de ver um livro desse circulando nas livrarias do Brasil, muito feliz de poder preparar aulas com base nesse livro, tá? No segundo semestre desse ano, isso aqui já vai entrar na bibliografia do meu curso. A partir do segundo semestre desse ano já está na bibliografia, nos próximos anos também. E tenho certeza que todos vocês que levarem esse livro para a biblioteca de vocês vão consultá-lo ao longo dos próximos anos, décadas, etc. É um livro assim, não é qualquer livro, entendeu? É um daqueles que você traz para sua biblioteca e lê inúmeras vezes até entender a envergadura desse monumento aqui, tá? E assim, é uma ode à inteligência, à racionalidade, à elevação do debate intelectual que alguém coloque isso aqui no mercado editorial. Então, mais uma vez, Editora Vide, muito obrigada. Nós estávamos precisando de densidade e consistência, tá? E é isso que o Marechal nos ensina. Quando você lê um cara desse, você tem vergonha de sair discutindo coisa séria do mesmo jeito que você fala mal do seu vizinho. Você toma vergonha na sua cara e começa a entender o que tem envergadura intelectual. Então, acho que só por esse exercício pedagógico, essa publicação é uma dose de sanidade aí para esse nosso debate poluído, idiota e anti-intelectualista, né, em todos os níveis que a gente vive hoje, né? Vamos alimentar a alma com coisas boas para a gente conseguir voltar a pensar logicamente e respeitar o intelecto, né? Porque quando a gente não respeita o intelecto do próximo, na verdade a gente está fazendo pouco caso do nosso, entendeu? E quando a gente aprende a admirar um negócio desse aqui, olha o respeito que ele tem pelo próprio Kant. Olha o respeito com que ele trata o impacto da filosofia kantiana. E olha, assim, digamos assim, a categoria com que o Marechal reestabelece o valor do tomismo. Entendeu? Isso aqui é trabalho sério. O resto é conversa fiada. Obrigada pela companhia. Até a próxima.